Quais são os segredos na mente dos homens que fazem eles se comprometer? Homens de valores querem se comprometer, mas a maioria das vezes eles têm dificuldade a encontrar o que vai ativar a vontade, o desejo deles de se comprometer com uma mulher. Infelizmente, hoje em dia, a nossa sociedade faz que é muito complicado, tanto para mulheres, tanto para homens, de encontrar um par, uma pessoa que realmente dá vontade de se comprometer. Então vamos explicar, vamos analisar aqui nesse vídeo de maneira científica o que faz a diferença entre um homem querendo se comprometer e um homem que não se autorizou a se comprometer. Você vai descobrir tudo isso nesse vídeo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, mas tem mais de 7 anos que eu trabalho com relacionamentos aqui no Brasil, principalmente ajudando mulheres a encontrar um homem de valor e a fazer esse homem se apaixonar e querer namorar com ela e ter um relacionamento saudável. E eu nunca falo de joguinhos, eu não vou te fazer manipular ele, não vou fazer ele criar ciúmes dele. Nunca na minha vida eu vou fazer isso, porque não funciona ao longo prazo, criar relacionamentos tóxicos. O que eu vou te ensinar aqui nesse canal são técnicas baseadas na ciência dos comportamentos, baseados em comportamento saudável, que vão fazer esse homem se apaixonar por você e te pedir de maneira, em namoro, de maneira natural. Então eu tenho um vídeo 100% gratuito que se chama A Chave dos Homens de Valores. É um vídeo de 1h30, uma masterclass, como nós falamos, onde eu te explico tudo que você precisa saber sobre as etapas que fazem um homem se apaixonar e como conseguir fazer ele se apaixonar e criar os 3 níveis de conexão necessários para um homem te pedir em namoro. Esse curso é 100% gratuito, não vou te pedir seu e-mail, nada disso, é simplesmente você clica no link aqui embaixo da descrição do vídeo, você abre a descrição e você vai achar esse link e você vai poder ver esse vídeo. Então, vamos lá, entender o que faz que um homem se compromete ou não. Primeiro mito que eu quero é que você entende. A maioria das vezes eu vejo que hoje as mulheres acham que os homens não querem mais se comprometer. Não é bem assim, não. Homem de valor, homem que quer ter uma família, vai querer se comprometer. E ainda hoje, a maioria dos homens querem um relacionamento, querem ter uma família. Na verdade, de maneira científica, o nosso cérebro ele é feito só para 2 coisas: sobreviver e criar uma família. Ter filhos, na verdade, né? Então, os homens podem até lutar com isso, mas o desejo está aqui. O desejo de achar uma mulher com quem passar a vida, com quem envelhecer junto, ele é bem presente. E eu vejo muitos homens, até uns cafajestes, quando você conversa com eles, eles estão com medo de morrer sozinho, né? E não ter uma mulher que eles confiaram o suficiente para ter uma vida. Então, eu quero quebrar isso. Sim, existe ainda homens de valores, sim, existe homens que querem família, mas sim também, no Brasil especificamente, com essa cultura do ficante, eu acho que tem menos de 10% desses homens que são prontos para ter um relacionamento. Então é muito importante você... Não estou falando que você precisa ser um curso e mudar a sua maneira de ver ou mudar as suas atitudes. Só quero, aqui nesse canal, te falar, é simples de fazer um homem se apaixonar. É muito simples fazer um homem se comprometer e querer um relacionamento com você. Sim, você quer entender como funciona a mente dos homens. Se não... Se você continua a querer fazer um homem se apaixonar da mesma maneira que você se apaixona, então faz uma mulher se apaixonar. Vai ser mais fácil porque você é mulher. Então, se você quer que ele se apaixone da mesma maneira que você precisa se relacionar com mulher. Porque o homem, não é um segredo, é diferente que um homem, uma mulher. Então, primeira coisa, precisamos entender, e por isso que eu estou aqui, que a mente e a maneira de os homens se apaixonar é diferente. E aí, a primeira coisa que você precisa entender é que no momento que o cara começa a correr atrás de você, ele não está apaixonado. Não está. Ele quer te conhecer. E o que faz
na natureza, o que faz um homem estar querendo se esforçar tanto para conhecer uma mulher? Atração sexual. É uma atração, ela é natural. Ela é dentro de cada homem. O homem ele é programado para ter a vontade de ter sexo com uma mulher saudável, tá? Saudável. Então é interessante que quando estudamos os estudos que foram feitos, o homem sexualmente ele vai ser atraído por uma mulher que é compatível com o tipo de corpo dele. Ele vai ser atraído por uma mulher que é compatível para ter filhos. Então ele vai verificar se o corpo dela tem como ter filhos ou não, tá? Então a maioria dos homens vão começar e vão estar atraídos por sexo. Já uma mulher é diferente, porque uma mulher normalmente na natureza, se não tinha... E até hoje, na verdade, uma mulher sozinha, solteira, com filhos, ela não sobrevive muito bem. Ou, pelo menos, ela não vive bem. Ela não prospera. Então, a mulher ela foi programada para observar no homem se esse homem é capaz de fazer ela se sentir segura. É capaz de criar um lar seguro para ela e para os filhos. É capaz de criar um lugar onde os dois, a família, vai prosperar. Então, já quando nós analisamos essas duas visões diferentes, nós podemos entender que o homem vai correr atrás de você e vai querer se esforçar a te conhecer porque ele tem uma atração sexual. A mulher vai se apaixonar por um homem com quem ela conseguir conversar, com quem ela conseguir ver um futuro possível, com quem ela consegue ver que esse homem vai fazer ela se sentir segura e bem. São duas maneiras, desde o início, desde a primeira mensagem, são duas objetivos totalmente diferentes. Só que hoje em dia, no Brasil, o homem pode ter sexo de maneira extremamente fácil. Mas, vamos lá, se o homem se esforça pelo sexo, se esforça a conhecer a mulher, a conversar, a aprender a te conhecer, porque ele quer poder ter sexo com você, se você oferecer isso rápido demais, não é que ele vai perder interesse em você, mas ele não vai estar interessado a se esforçar muito. Aí essa é a primeira visão, que a primeira visão é a mais original. Não tem nada de sociedade, não tem nada de dificuldade, não tem nada de redes sociais, é só homem é feito para se reproduzir, você, mulher, é feita para se reproduzir, e nós somos programados para se encontrar. E como vamos nos encontrar? O homem quer verificar se você pode dar filho para ela, para ele, e você quer verificar de maneira inconsciente se ele é capaz de fazer que seus filhos vão sobreviver. Ok. Agora vem a cultura. Agora vem o que aconteceu hoje em dia. E hoje em dia, tem tantas mulheres que traem que homem que trai. E pode confiar em mim que as mulheres que traem, às vezes, são pior que os homens. Eu sou, às vezes, um pouco tem a cabeça quebrada quando nós trabalhamos assim, porque estamos ouvindo histórias bem difíceis de mulheres querendo se vingar ou querendo simplesmente aproveitar a vida e estão esquecendo que tem homens atrás. Enfim, então, tem os dois. Só que no Brasil, se você é pai e você se separa, é pouco provável que você vai ter a guarda dos seus filhos. Então, você vai perder os seus filhos. E, às vezes, também você vai ter que dar muito dinheiro, tá? Enfim. E mesmo se, na realidade, os juízes não são estúpidos, não são idiotas, os homens têm esse medo. Então, os homens aprenderam, a geração de hoje, a se proteger. A se proteger como? Eles fazem de tudo para não se apaixonar
Como que eles fazem de tudo para não se apaixonar? Eles controlam o início do relacionamento para não se empolgar. E, por favor, eles querem saber o menos possível sobre a sua essência, sobre quem você é de verdade, porque o menos ele sabe, o menos ele arrisca de te conhecer. Só que, no fundo, ele quer uma família. No fundo, ele quer uma mulher com quem envelhecer, porque eu te falei, os piores dos cafajestes têm esse medo. Então, como que podemos fazer esse homem querer se comprometer? Quando você sabe disso, tem toda uma estratégia para fazer que ele, sem perceber, de maneira inconsciente, começa a se apaixonar por você. Começa a perceber que você é a mulher certa. E aí que começa a agir na mente dele e ele vai te pedir em namoro. Então, homens, para se comprometer, precisamos entrar na mente dele de maneira natural e criar 3 níveis de conexões. Esses 3 níveis de conexão são a conexão intelectual, conexão emocional e conexão física. Já falei, a conexão física é o sexo. Só que não é só ter um sexo bom. Tem muitos homens que com o sexo perfeito com uma mulher vão decidir de não continuar. Por quê? Porque, por exemplo, ele pode perceber que você tem um sexo muito bom porque ele te deseja muito, mas você não vai se esforçar para melhorar o sexo. Ele percebe que você é uma mulher que está bloqueada sexualmente e que possivelmente você vai usar o sexo para castigar ele, para fazer que quando você não está bem, ou você não está feliz com ele, ou que ele não fez o que você queria, você vai cortar o sexo. Então, mesmo se o sexo e vocês têm uma conexão extremamente forte, o cara está começando a perceber que isso não vai ser saudável dentro de um relacionamento. Mas que hoje, como ficante, está tudo tranquilo. Tá vendo? Então, ele vai querer saber o quê? Ele quer segurança emocional. Ele não quer joguinhos. E hoje, os homens são bem capazes de entender isso. Porque funcionava com os pais, os avós. Mas hoje eles não querem mais isso. Eles querem uma mulher que entende que o sexo é extremamente importante dentro do casal e que não pode ser uma maneira de controlar o casal. Também, o que ele vai observar? Ele vai observar se você tem a mesma forma sexual de se relacionar. Estamos falando, pelo momento, da conexão física. Então, o homem ele vai observar se vocês dois vão ter um sexo que vai ser saudável e que vai evoluir e que vai ter um investimento dos dois na relação sexual. E tem muitos homens que demoram a pedir namoro porque eles não estão vendo isso. Estão vendo que você tem muitas ideias fechadas sobre sexo. Tá? Não estou falando de só, eu tenho que me obrigar a fazer um sexo anal, por exemplo. Que eu vejo, já escuto muito isso. Não estou falando isso. Mas, será que você faz coisas interessantes na sexualidade? Será que você estuda a sexualidade? Será que você estuda o que faz um homem feliz? O homem ele é feliz quando ele ejacula. Não. Tem muitos homens que nem gostam, porque corta, porque não podem mais aproveitar. Mas ele não cuida de mim. Não, essa é uma outra coisa. Você tem que entender como funciona o estresse e a ansiedade sexual na duração da penetração, por exemplo. Você já estudou isso? Você já estudou por que um homem às vezes não consegue até uma ereção, tá? Então, ele quer ver que você vai investir tempo a fazer ele ser feliz. Então, abre uns livros, tá? Esse é importante também. E aí eu vejo muitas mulheres que falam, que cansaço, que dificuldade de ter relacionamentos. Realmente você prefere. Eu vejo, eu escuto isso, a primeira pergunta que eu faço para a mulher é assim, então para que você quer relacionamento? Porque você não merece relacionamento, porque você não vai querer investir em relacionamento, então fica sozinha. Não, mas eu queria um homem. Mas tadinho do homem, que vai ter uma mulher que não quer se esforçar.
tadinho desse homem, libera ele, não se casa, não procura um relacionamento, porque você não está pronta a fazer o necessário para um relacionamento saudável. E tá tudo bem, você vai ver dentro dos comentários embaixo dos meus vídeos, não passa um vídeo sem receber 5, 6, 7 comentários desse tipo de mulheres que são mulheres que foram quebradas por homens imaturos, inseguros, ou homens que simplesmente não viu o que eles estão precisando ver dentro do relacionamento, e às vezes porque não tive a construção das três níveis de conexão. E aí hoje elas acham que relacionamento é ruim. Não é relacionamento é ruim. Você quer... Tanto elas, tanto ele, nunca se perguntaram o que nós devemos fazer para relacionamento. Nós aprendemos, tem curso sobre tudo. Se você quer fazer um jardim, um quintal, você vai pagar um curso de como cuidar do quintal. Se você quer fazer um bolo de chocolate, você vai ler uma receita de bolo de chocolate. A única coisa que as pessoas são arrogantes é sobre relacionamento. Eles acham que nasceram sabendo de tudo sobre relacionamento e não querem se esforçar. Só que se você olhar o relacionamento dos pais delas, o dos tios delas, o deles, porque os homens são iguais, eles nunca tiveram um exemplo de relacionamento saudável. Então, seria bom de começar a estudar. Então, primeiro, essa conexão sexual, o cara quer saber que ele vai entrar dentro de um relacionamento onde a sexualidade não vai chegar a ser um problema um dia. Senão ele não vai casar, não vai namorar. Porque é natural. Um homem precisa disso, tá? Eu vejo, às vezes, pessoas que não estudaram nunca nada sobre relacionamento falando que não é verdade. É verdade. Foi estudado... Por muitos estudos cientificamente, o homem é atraído sexualmente. Mas as mulheres também. Concorda comigo que se você está com um homem que te dá muito segurança, você vai se tornar uma mulher muito sexualmente, muito ativa. Então é normal. A menos que você não estudou ou não está se liberando, se permitindo de ter uma sexualidade interessante. E é aí que tem um problema. Não vai fazer um homem feliz. Segundo ponto, a conexão intelectual. Conexão intelectual é que a diferença das mulheres, o homem, ele não veja potencial numa mulher. Ele não entra no relacionamento falando, se a mulher se muda, fica assim, evolui, ela vai ser uma mulher perfeita. Não, o homem, quando ele entra dentro do relacionamento, tem uma frase que muitas vezes eu gosto de falar. O homem quer que a mulher fique a mesma mulher a vida inteira. A mulher já quer que o homem evolui sempre e nunca seja o mesmo homem. Então, a conexão intelectual são a base de conversas. Conversas para que esse cara observe que você já é a mulher que ele sonhava de ter. Ele precisa ouvir sobre seus projetos, ele precisa ouvir da sua maneira, por exemplo, de educar os filhos, sobre seus valores. E aí que vem, o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir isso desde o primeiro encontro. Desde antes do primeiro encontro, nas perguntas, nas conversas que você vai fazer. Aí, se você não sabe fazer as perguntas dentro da mentoria que eu tenho, que chama Neurocódigos é os códigos neuronais dos homens para fazer eles se apaixonar, tem uma tal das perguntas mágicas. Se você não sabe fazer as perguntas, que vai fazer que o cara sente que vocês têm uma conexão intelectual, que concordam sobre muitas coisas, ele não vai conseguir a perceber que você é a mulher certa. Só que nós vimos que os homens fazem de tudo para não se apaixonar. Então ele não vai fazer essas perguntas. Ele vai evitar, ele vai continuar a ter conversas rasas. Então você precisa entender como conversar nas primeiras mensagens e como se comportar no primeiro encontro para criar essa conexão intelectual. E às vezes, sem você saber isso, já no primeiro encontro o cara fala eu só vou ficar com ela, porque intelectualmente não somos compatíveis. Mas não porque vocês não são compatíveis que ele já te colocou
na casinha da ficante, que ele não vai querer aproveitar seu corpo e a experiência sexual entre vocês dois. Então ele vai continuar a conversar. E depois tem a conexão emocional, como ele se sente com você. Ele sente que ele sempre está precisando provar algo. Ele sente que você sempre está observando ele. Ele sente que você pode um dia escolher outro homem porque você está escolhendo ele, porque não tem opções melhores. Tudo isso ele vai sentir. Às vezes ele vai sentir coisas porque ele é inseguro também. Esse é o problema dele. Mas ele vai observar isso. O homem precisa, para se comprometer, precisa sentir que com você ele pode ser ele mesmo e mesmo assim ele não vai te perder. Que você está gostando dele como ele é hoje, não como ele vai ser se ele muda da maneira que você quer que ele muda. Não. Ele precisa sentir que, por exemplo, se ele tem dificuldade financeira, você não vai sair do relacionamento. Ele precisa sentir também, ao contrário, que você tem valores e que se ele pisa na bola com você, se ele te trai, você vai embora sim, porque ele precisa te valorizar. E uma mulher de valor faz isso. Ele precisa sentir que você não é uma ficante profissional. Ah, isso dói. Mas quantas vezes e quantos homens você ficou só ficante? Não significa que ele não vai querer namorar com você porque você tiver experiências sexuais diferentes. Não. Ele não vai namorar com você porque você é uma mulher que não se valoriza. Uma mulher que não sabe falar não. Uma mulher que tem medo de perder um homem, então aceita se tornar uma ficante. Então, sim, o homem vai querer ouvir da sua parte que você não namora com qualquer um e que ele vai ter que se esforçar. E sim, no primeiro encontro possível, que você tem que falar que não quer. E tem o risco de perder ele. Entendeu? Então tem esses 3 níveis de conexões: físico, intelectual e emocional. Quando tudo se encaixa, que ele consegue perceber que com você ele vai poder criar uma família saudável, sem risco de se separar, sem risco de ser traído, sem risco de ser julgado se ele tem dificuldade financeira, e que você realmente vai ajudar ele a fazer uma família que vai prosperar junto, aí sim ele vai se comprometer. Se não, não vai, não funciona. Faz sentido para você? Então, eu explico tudo isso de maneira muito mais completa no curso de 1h30 que chama A Chave dos Homens de Valores. O link está embaixo desse vídeo, vai ver esse curso e, por favor, se você gostou, me deixa um comentário, porque você já curtiu, já está seguindo o canal, eu imagino que sim, então me deixa um comentário para ajudar as mulheres a entender que esse vídeo vai ajudar muitos elas. Te faço um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.